Durante os primeiros 11 anos de sua carreira, Alexandre de Moraes foi promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. A partir daí, entrou para a vida política, nomeado secretário da Justiça pelo então governador Geraldo Alckmin. Em sua ascensão, foi escolhido por Lula para integrar o Conselho Nacional de Justiça em 2005. Continuando a carreira de cargos políticos, foi secretário municipal de Transportes de São Paulo na gestão de Gilberto Kassab, acumulando as presidências da CET e da SP Trans. Com a popularidade crescendo, abriu seu próprio escritório de advocacia, com foco em casos envolvendo políticos e agentes públicos. Em uma oportunidade, defendeu Eduardo Cunha em uma ação sobre o uso de documento falso. Seu cliente foi absolvido. Novamente foi chamado por Geraldo Alckmin a integrar o seu governo em São Paulo, dessa vez para ocupar o cargo de secretário de Segurança Pública do Estado, onde permaneceu até 2016. Há um fato polêmico nesse seu período como secretário de Segurança. Uma reportagem do Estado de São Paulo constatou que Moraes ainda era advogado em mais de 100 processos da empresa Transculpa em 2015. A cooperativa está implicada em diversas investigações sobre lavagem de dinheiro e corrupção de empresas, comandadas pela organização criminosa PCC. Em resposta, Moraes disse que já tinha renunciado a todos os processos que atuava para ingressar na secretaria. Em 2016, a esposa de Michel Temer foi vítima de um ataque hacker. Prontamente, a Secretaria de Moraes desenvolveu uma força-tarefa para tratar do caso. Um hacker foi preso acusado de chantagear a primeira-dama, Marcela Temer, e se Marcela não desse o dinheiro, ele divulgaria fotos pessoais dela e da família, que estavam no celular que ele clonou. O processo, que corria em segredo de justiça, agora tornou-se público e nele se revela que havia uma outra chantagem. O hacker ameaçou revelar uma conversa de Marcela sobre um marqueteiro do então vice-presidente Michel Temer e que essa conversa jogaria o nome dele na lama. No mês seguinte, foi nomeado por Temer ao cargo de ministro da Justiça. Mais tarde, no mesmo ano, Moraes atendia uma confraternização com políticos onde, segundo testemunhas, disse aos colegas: No dia seguinte, o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, foi preso. Menos de um ano na pasta como ministro da Justiça, em fevereiro de 2017, Moraes é indicado ao STF. O presidente Michel Temer indicou hoje o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. No meio da tarde, a definição estava dada. O próprio Alexandre de Moraes chegou a comunicar à mulher por mensagem via celular. Hoje, lá pelas 19, o presidente indicará meu nome para a vaga no Supremo, digitou o ministro, que ainda previu não enfrentar problemas na sabatina do Senado. A vaga que Moraes ocuparia foi aberta após o falecimento do ministro Teori Zavascki, em um acidente aéreo que teve as suas circunstâncias colocadas sob suspeitas. Para poder ser candidato ao cargo de ministro, solicitou sua desfiliação do PSDB, partido que integrava desde 2015. No seu currículo enviado ao Senado, Alexandre de Moraes informou que tinha pós-doutorado pela USP. A mesma informação se encontrava no seu currículo Lattes disponível na internet. Após a verificação, foi descoberto que Moraes nunca fez pós-doutorado. Ele atribuiu a informação falsa à sua secretária, apesar de constar no seu documento do Lattes da USP, como também no currículo enviado para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois da polêmica, as informações sobre o pós-doutorado foram apagadas. Semanas antes de sua sabatina no Senado, Moraes participou de um jantar a bordo do barco do senador Vilda Moraes, onde teria passado por uma sabatina informal, com pelo menos outros 8 senadores.
O episódio foi criticado por juristas. Na sabatina formal, que durou mais de 11 horas, Moraes sofreu críticas pela sua carreira ligada ao PSDB e o suposto envolvimento com o PCC. Outra pergunta é o suposto trabalho como advogado em favor da Transcooper, uma cooperativa de vans investigada por supostas ligações com a organização criminosa, o PCC, primeiro comando da capital. Qual a natureza da atuação de Vossa Excelência nos serviços advocatícios prestados a essas entidades? Agora, jamais fui advogado do PCC, de ninguém ligado ao PCC. O escritório do qual eu era sócio administrador, no período em que exercia atividade privada, tinha, graças a Deus, inúmeros clientes. Um deles, uma cooperativa. Aí, como se chegou a essa questão do PCC? Determinado deputado, na sua campanha para a reeleição, pediu emprestado uma das garagens dessa cooperativa e fez uma reunião com pessoas que estariam auxiliando na sua campanha. Uma dessas pessoas, na verdade duas dessas pessoas, estavam sendo investigadas pela polícia por ligação dessas duas pessoas com o crime organizado. Senhor presidente, eu quero indagar ao doutor Alexandre Moraes se ele de fato acha que possui a isenção necessária para ser revisor da Lava Jato, tendo sido ministro desse governo, ministro da Justiça. 5 colegas seus como do Ministério estão sendo investigados. O senhor se acha isento? O senhor que era um homem forte, Geraldo Alckmin, o senhor que prestou serviço para a candidatura do senador Aécio Neves, recebeu 360 mil reais na última campanha eleitoral. O senhor que advogou para Eduardo Cunha. Era importante que o senhor falasse dessa relação com Eduardo Cunha, porque o que nos chegou aqui é que, na verdade, a indicação do senhor para ministro foi decidido em conjunto entre o presidente Temer e o então poderoso presidente da Câmara dos Deputados. Que eu me julgo absolutamente, se assim for o entendimento de Vossa Excelência, me aprovando, é capaz de atuar com absoluta imparcialidade, absoluta neutralidade dentro do que determina a Constituição, sem nenhuma vinculação política partidária, porque a partir do momento que alguém é honrado com a indicação, aprovação e posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, deve ter um único objetivo, que é aplicar o que a Constituição determina, e a Constituição é apartidária. Respondeu também sobre acusações de copiar trechos de livros de outros autores, sem dar os devidos créditos autorais. O caso foi notícia nacional e internacional. Em outro livro, Moraes usou de trecho idêntico a livro escrito por Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra da Silva Martins. Neste caso, juristas apontam não haver plágio por ser um trecho curto e sem conceitos inovadores, mas apontam que se trata de negligência acadêmica. Depois da indicação pelo presidente Temer, o nome de Alexandre de Moraes foi sabatinado e aprovado no Senado Federal e hoje, portanto, ele toma posse nessa cerimônia que está marcada para as 4 horas da tarde, acontece no plenário do STF. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes. O Brasil, a Constituição de 88, ela adotou o livre mercado, a livre concorrência, o regime capitalista, não há nenhuma dúvida, mas ponderou com alguns princípios importantes: a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente,
Ou seja, a Constituição já em 88 colocou um capitalismo moderno. O Brasil adotou, e nisso o Supremo Tribunal Federal teve um papel importantíssimo, o Brasil adotou as pautas mais importantes de todo mundo. A questão da união estável homoafetiva, a questão da consagração do direito de reunião, no caso da marcha da maconha, a questão da lei da biossegurança. O Brasil avançou, a defesa do meio ambiente. Jovem advogada provocou tumulto e constrangimento na semana passada ao escapar do detetor de metais no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Interceptada a caminho do avião, conseguiu, diz a Sônia Rassi, o que nenhum réu da Lava Jato conseguiu: derrotar a PF. Protegida por uma carteirada do maridão, jovem juiz da Suprema Corte, diz a Sônia Rassi, ela embarcou atropelando a PF, o comandante do avião e a lei. Mulher do ministro Alexandre de Moraes, que a partir desse momento deve explicações cidadãs à nação. Em 2019, Moraes ordenou que uma reportagem da revista Cruzoé fosse retirada do ar. A matéria tratava da declaração de Marcelo Odebrecht, que citava Toffoli como um dos envolvidos no esquema de corrupção. Segundo a delação, o ministro Dias Toffoli foi mencionado como amigo do meu pai, se referindo à amizade de Lula com Toffoli e o pai de Marcelo Odebrecht. Toffoli comentou que o conteúdo da matéria eram mentiras e ataques divulgados por pessoas que querem atingir as instituições brasileiras, e solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que apurasse o caso. Além de retirar a matéria do ar, Moraes estipulou multa diária de R$100 mil caso descumprimento e ordenou que a Polícia Federal ouvisse os responsáveis do site e da revista em 72 horas. A decisão foi alvo de críticas por órgãos e associações de imprensa. A Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais consideram que a decisão do ministro Alexandre de Moraes configura ato de censura inconstitucional e incompatível com os valores democráticos e que a legislação prevê recursos para danos morais e direito de resposta. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo disse que a medida é uma ameaça à liberdade de expressão, que é grave acusar de difundir fake news quem faz jornalismo com base em fontes oficiais e documentos, que é ainda mais grave utilizar este conceito vago para determinar a supressão de conteúdo jornalístico e que é alarmante o fato de o STF adotar a medida em um caso que envolve o presidente do tribunal. A Associação Brasileira de Imprensa declarou que espera que o Supremo reveja a decisão que classificou como teratológica absurda e que o STF restabeleça com a urgência que o caso requer o direito à informação e à liberdade de imprensa. A ABI afirmou ainda que, como guardião da Constituição, o Supremo não pode advogar em causa própria, criando casuísmos jurídicos que violam princípios e direitos que deveriam ser protegidos pelo próprio tribunal. Sobre o caso, o ministro Marco Aurélio Mello afirmou que a decisão de Moraes foi censura e um retrocesso. Em abril de 2020, Alexandre de Moraes se envolveu em mais uma decisão polêmica ao suspender a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal em razão da proximidade do candidato à família do presidente Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. A decisão é liminar e foi tomada em ação movida pelo PDT. Alexandre de Moraes viu indício de desvio de finalidade na escolha do delegado. Alexandre de Moraes afirmou que, embora não possa mudar subjetivamente a administração pública, o Poder Judiciário pode impedir que o Executivo faça em discordância aos princípios e preceitos fundamentais básicos. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, apoiou a decisão por entender que poderia ser um ato de aparelhamento da Polícia Federal. É uma liminar, no meu entender, absurda, com todo respeito ao senhor Alexandre de Moraes. Se o Ramagem não pode ficar na Polícia Federal pelo critério de amizade, como ele alega, ele não pode ficar também na BIM.
Agência Brasileira de Inteligência. São agências importantes e de muita responsabilidade. Então, no meu entender, foi uma liminar que não tem como proceder. Agora, eu tenho pressa. A Polícia Federal é uma instituição permanente, tá? E ela tem que continuar com sua normalidade e com o seu trabalho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje que a Polícia Federal colha o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre as declarações feitas na reunião ministerial do dia 22 de abril. Na ocasião, o ministro pediu a prisão dos integrantes do STF. Weintraub tem 5 dias para prestar depoimento. A decisão de Alexandre de Moraes faz parte do inquérito das fake news. Moraes afirma que a manifestação do ministro da Educação é gravíssima porque ameaça a segurança dos ministros da Corte e lesa a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado de Direito. O Ministério da Educação, até agora, não se manifestou. O jornalista Alan dos Santos foi um dos alvos dos mandatos de busca e apreensão da Polícia Federal em inquérito que investiga a publicação de fake news contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Em vídeo, Alan afirmou ser crítico ao trabalho do STF, mas se defendeu das acusações de divulgar notícias falsas. Os policiais chegaram colocando a arma na minha cabeça e na minha esposa, pedindo para que levantássemos as mãos como se criminosos fôssemos. Mas, na verdade, não há crime algum. Estão tentando inventar um crime chamado fake news. Só que como não há crime, eles querem colher provas para inventar uma lei e assim criminalizar retroativamente o meu trabalho de jornalismo. Aí, de repente, quando eu chego na cozinha, 2 policiais com pistola na minha cara e na minha esposa grávida de 9 meses. É agora que eu vou criticar mais ainda. Não esperem de mim um espírito de um homem fraco, frouxo, que fica chorando. Eu vou continuar sendo jornalista e vou continuar criticando. Isso não é democracia. E não fique você em casa. Ai, tadinho do Alan. Tadinho do Brasil. É o Brasil que está em jogo. Luta pelo Brasil. Porque o que está acontecendo é uma destruição do país. Moleque! Ele é moleque. Só que mais do que isso, é um criminoso. Porque até então ele era só moleque. Agora, botar a polícia exatamente como ele criticou nesse vídeo, colocar a polícia federal para botar uma arma na minha cabeça e na minha esposa, destravada, por causa de piada e de crítica, agora ele passa a ser criminoso, ditador. E a PF bateu 6 horas da manhã na minha casa hoje. Eu levei um susto, tocou o telefone aqui, eu atendi a mulher aqui da portaria do condomínio e disse: olha, o pessoal tá querendo entrar na sua casa, eu até achei que fosse ladrão, né? Aí ela falou: não, é a Polícia Federal. Bom, aí eu sosseguei e já imaginava que era a questão do inquérito do STF para combater fake news, investigar gabinete do ódio, todas essas coisas aí que vocês já estão carecas de saber, como Alexandre de Moraes, né? Então, o que aconteceu? Eles entraram aqui, muito gentilmente, né? Inclusive assim, pedindo desculpas. Por quê? Eu perguntei para eles do que se trata esse mandado de busca e apreensão, qual é o fato, né? Ele disse: nós não sabemos. Pois é verdade, eu tô aqui, eu não vou mostrar porque tem meu endereço aqui, mas vocês podem ver, o inquérito aqui está na minha mão. E esse inquérito, então, diz que o ministro Alexandre de Moraes, relator, etc., manda que a Polícia Federal faça busca e apreensão de computadores, tablets, celulares ou dispositivos eletrônicos, bem como outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos. E aí, este documento aqui, o mandado de busca e apreensão do senhor Alexandre de Moraes, não cita um fato. Não tem um fato. Não se sabe do que se trata. Eu não sei do que eu estou sendo acusado, eu não sei quais são as provas, eu não sei quais são os supostos crimes que eu estou sendo enquadrado, eu não sei se é uma coisa civil, eu não sei nada. Simplesmente vieram aqui, buscaram o meu computador, buscaram o meu celular, que são meios de trabalho, o meu de ganha-pão, o meu em que eu exerço o meu trabalho. Hoje foram 29 mandados de busca e apreensão do Alexandre de Moraes da Polícia Federal. Pegaram 8 deputados, Felipe Barros, Bia Kicis, o Luiz Felipe de Orelhas Bragança, foi uma cacetada de gente no meio desse rolo. Pegaram o Alan dos Santos, até um humorista lá que eu não me lembro o nome dele, muito engraçado. E agora o STF me manda para investigar minha vida. O inquérito, para mim, humorista. Até parece que a Sarah Winter, todo mundo foi abordado pela Polícia Federal. Eles não vão me calar, de maneira nenhuma.
Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender 5.000 pessoas. Manda prender 5.000 pessoas, seu filho da p***, seu arrombado. E a gente tem imagens agora que mostram o momento em que a Sarah Winter foi presa em Brasília hoje de manhã pela Polícia Federal. Ela vai ali à frente, né? A gente já conhece a Sarah Winter e os homens e mulheres, os policiais da Polícia Federal a escoltando. Vale lembrar, né, Dani, que no despacho em que o ministro Alexandre de Moraes autoriza a prisão da Sarah Winter, ele pede que a prisão seja feita com a máxima discrição possível. A Polícia Federal prendeu nesta sexta o jornalista Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérito que apura o financiamento de atos supostamente antidemocráticos no país. Oswaldo teve o sigilo financeiro e bancário quebrado por ordem do ministro Alexandre de Moraes na semana passada, que também cobrou o envio de relatórios financeiros e pagamentos efetuados ao jornalista pela monetização de vídeos e publicações feitas em suas redes sociais. Contou agora há pouco sobre as contas do Twitter que foram retiradas do ar, principalmente de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear perfis em redes sociais de políticos, ativistas e empresários apoiadores de Bolsonaro, mas muitos driblaram a decisão, mudando as contas para outros países. Na terça-feira, o ministro então determinou que as redes sociais bloqueassem essas contas no exterior. O Twitter bloqueou os perfis do ex-deputado Roberto Jefferson, do empresário Luciano Hang, do blogueiro Alan dos Santos e Sara Giromini, entre outros. O Facebook optou por questionar no próprio Supremo Tribunal Federal a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Em nota, o Facebook afirmou que a ordem de Alexandre de Moraes é extrema e representa riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira, que entra em conflito com leis e jurisdições ao redor do mundo. Em nota, o Facebook diz: respeitamos as leis dos países em que atuamos. Estamos recorrendo ao STF contra a decisão de bloqueio global de contas, considerando que a lei brasileira reconhece limites à sua jurisdição e à legitimidade de outras jurisdições. Nesta sexta-feira, Alexandre de Moraes aumentou a multa aplicada ao Facebook de 20 mil para 100 mil reais por dia de descumprimento da decisão e decidiu intimar o representante da plataforma do Brasil para prestar esclarecimentos. O Facebook anunciou que cumpriu a determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e tirou do ar páginas e perfis de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, suspeitos de espalhar fake news. O anúncio foi um dia depois de o ministro ter aumentado o valor da multa diária ao Facebook. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ministro